Olá, galera. Continuando aí nosso estudo, página 737, né, Formas da Terra, iniciando um novo capítulo. A gente já começa aí pelas estruturas geológicas da Terra, né? As principais formações de relevo, né, mas geologicamente falando, do nosso território, tá? Essas formações são divididas em macroestruturas, tá? Geológicas, que são os crátons ou dobramentos antigos, bacias sedimentares e dobramentos modernos, tá? Os crátons, na realidade, eles podem, né, ser identificados como escudos cristalinos ou maciços antigos, tá? Escudos cristalinos devido, né, à grande riqueza de minerais, né? A gente vai encontrar uma grande quantidade de ouro, ferro, alumínio, zinco, bauxita, uma série de outros minerais extremamente importantes para a economia e para o nosso dia a dia, tá? E o maciço antigo é porque eles foram formados num período geológico muito antigo, né? A gente está falando de bilhões de anos atrás. Passaram por processos, né, de terremoto, vulcanismo, mas hoje, por apresentar esse relevo tão antigo, são áreas consideradas estáveis geologicamente. Então não vamos ter a ocorrência nem de terremotos, nem de vulcanismo, né? O máximo que a gente pode ter é um abalo sísmico, porque as placas tectônicas apresentam falhas e elas se acomodam, né? Mas são movimentações da crosta muito menos intensa do que um terremoto. Beleza? Uma outra característica também desses dobramentos antigos é o alto do relevo, né? Você vai ter uma predominância principalmente de planaltos, depressões e planícies, devido ao processo, né, de intemperismo e erosão ao longo de bilhões de anos, e o cume, né, desses planaltos, dos pequenos morros, tem um formato arredondado, né, do intenso processo de erosão. Beleza? Outra estrutura geológica ou macroestrutura são as bacias sedimentares, que são regiões formadas com sedimentos, né, com material vindo de regiões mais elevadas. Tá? Nós temos hoje o relevo terrestre formado basicamente por 70% dessas áreas, né? E nelas são encontradas principalmente, né, o principal combustível fóssil e o terceiro, quase sendo o segundo principal combustível fóssil usado em todo o mundo, que é o petróleo e o gás natural, tá? Por último aí, a gente tem os dobramentos modernos que a gente poderia facilitar, né, chamando de montanhas, cadeias montanhosas, né? Então são formas de relevo que ainda estão em processo de formação. Elas são localizadas em áreas próximas, né, de placas, do encontro de placas tectônicas, esse processo das placas tectônicas que vai formar essas cadeias montanhosas, tá? Então a gente tem exemplos como a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e o Himalaia, né, que fica no continente asiático, fronteira ali de diversos países como Índia, Paquistão, China, passam essa grande cordilheira, e lá nós temos o maior pico, né, do mundo, que é o Monte Everest. Página 738 e 739, nós temos aí as formas, né, do relevo. Na verdade, essas formas elas ocorrem a partir de dois processos, que são as forças internas, né, agentes endógenos, e as forças externas, que são os agentes exógenos, né? Dentre os exógenos, a gente pode colocar aí a erosão eólica, né, e movimentos endógenos, o movimento das placas tectônicas vão estar interferindo na formação do relevo. A gente tem algumas, né? Nós temos as formas básicas do relevo: planalto, planície, montanha, né, e as depressões. As montanhas, como até a gente viu que anteriormente, na página passada, né, são dobramentos modernos. Um dado aí que eu acabei não falando são as maiores, né, altitudes do relevo no mundo. E como eu falei
né, o que é diferente do dobramento antigo. Por ser um dobramento moderno, você vai ter o cume, né, mais acentuado, um cume mais irregular devido ainda ao processo de formação dessas grandes cadeias montanhosas, tá? Próximo relevo, né, a gente tem as depressões, áreas mais rebaixadas do que os locais em sua volta, tá? Elas vão apresentar aí as menores altitudes da superfície terrestre, então vão estar abaixo, né, da linha ou do nível do mar, beleza? Essa depressão, ela pode ser chamada, como a gente está vendo aqui, relativa, quando o local é mais baixo que o seu entorno, ou depressão absoluta, quando um ponto se encontra abaixo do nível do mar, tá? E aí, como exemplo, o Mar Morto em Israel, que é a maior depressão absoluta do mundo, com 400 metros abaixo do nível do mar. 739, nós temos os planaltos. Tá? Planaltos são formações planas relativamente elevadas. Normalmente começa a considerar um planalto a partir de 300 metros de altitude e normalmente, né, são formações de relevo que estão em processo erosivo durante muito tempo. Então, portanto, são dobramentos antigos. Tá? Finalizando, nós vamos ter aí as planícies, áreas planas, né, relativamente planas do nosso relevo, mas são áreas baixas, que são divididas basicamente em planícies litorâneas e planícies de sedimentação. A litorânea, como o próprio nome diz, são nas áreas, né, próximas ao mar, aos oceanos, né, na área litorânea dos territórios. São as áreas mais ocupadas em todo o mundo, até pelo nosso processo mesmo de ocupação de território, né, de movimentação, né, na ocupação, a dependência dos rios e as suas margens férteis, e na locomoção, principalmente a navegação, né, que ligou todo o mundo, principalmente a partir das grandes navegações no século XVI. Tá? E as planícies de sedimentação normalmente ocorrem, né, perto da foz de rios, né, formando muitas das vezes ilhas fluviais.